alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre, porque sempre que entendemos que há algum assunto que não foi tratado especificamente em uma lição da Escola Bíblica Dominical, mas que está relacionada ao tema do trimestre, nós resolvemos sempre fazer um apêndice, trazendo outros assuntos dentro do tema do trimestre, para que os irmãos possam melhor explorar, ou nas suas aulas da Escola Bíblica Dominical, ou em alguma reunião de ensino da igreja durante o trimestre. Longe de dizermos que há insuficiência por parte da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de forma alguma, mas procuramos trazer subsídios complementares para que o tema que está sendo estudado seja ainda mais intensificado, ainda mais aprofundado. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E resolvemos trazer um apêndice ao trimestre, pois vemos ao longo do trimestre que nós temos estudado que a igreja em Jerusalém que é a igreja modelo, a igreja referência para todas as igrejas locais. Ela é uma igreja que é um modelo a ser seguido, é fiel à pregação do Evangelho, é cheia do Espírito Santo, cheia de amor, não é conivente com a mentira, não teme a perseguição, enfrenta os seus problemas, é uma igreja que se arrisca. E gostaríamos também de, neste apêndice, mostrar que se trata de uma igreja cheia de dons. Sim, além dela ser cheia do Espírito Santo, a igreja em Jerusalém, ela é cheia de dons. E são estes dons que existiam na igreja em Jerusalém que nós vamos aqui estudar ainda que brevemente. O texto áureo deste apêndice encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 6, em uma das relações de dons que existem em um Novo Testamento. Lá em Romanos, capítulo 12, nós temos a relação de 7 dons, que são chamados de dons assistenciais, ou dons de serviço, ou dons de ministério prático. E lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, está escrito: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A igreja, ela é dotada de dons. Trata-se de um dos 3 povos que existem sobre a face da terra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, o apóstolo Paulo nos mostra que, com a dispensação da graça, com a consumação da obra salvífica de Cristo e o início do tempo da igreja, que começou em Jerusalém, nós temos 3 povos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nós temos 3 povos. O povo gentil, que são todas as nações, aqui chamados de gregos, em outra versão está gentios. O povo de Israel, que é o povo judeu, e a igreja de Deus. São esses os 3 povos que existem sobre a face da terra, e a igreja é formada de judeus e de gentios que creram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso ela se chama Igreja de Deus. É o grupo das pessoas que saíram dos outros povos. Eclesia, que é igreja em grego, significa aqueles que foram chamados para fora. Para fora do mundo. O mundo que é esse sistema maligno que domina e escraviza o ser humano, que é um pecador, que tem natureza pecaminosa e que, escravizado pelo pecado, faz a vontade do diabo. Essas pessoas são chamadas, seja do povo de Israel, seja dos gentios, para fazerem parte da igreja de Deus. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, que entram em comunhão com Deus por terem perdoados os seus pecados, por terem crido em Jesus Cristo. É um povo. É um povo. Veja que Paulo diz aqui, judeus, gregos e igreja de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 9, Paulo lembra aquilo que havia sido profetizado por Oséias. Como também diz em Oséias. Aliás, eu vou ler a partir de Romanos, capítulo 9, versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então nós não éramos povo de Deus, mas chamados para fora do mundo, salvos por Jesus, nós nos tornamos povo de Deus. É este também o ensino do apóstolo Pedro, capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a igreja é este povo formado dentre judeus e gentios, por termos crido em Jesus, atendido ao chamado do Evangelho e crido em Jesus e assim obtido a salvação. E nós somos este povo. E este povo tem uma finalidade. É povo de Deus, é igreja de Deus. Nós agora pertencemos a Deus. Já não somos de nós mesmos. Nós que antes fazíamos a vontade do diabo, agora vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Nós lemos aqui em 1 de Pedro 2:9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós alcançamos misericórdia, mas agora temos uma missão. É anunciar as virtudes de Jesus. É pregar o Evangelho. E como nós somos povo, nós temos que ter relações entre nós. Nós precisamos conviver. É o povo que foi chamado para pregar o Evangelho. É o povo que foi salvo. Nós não vivemos uns independentes dos outros. Eis o grande erro dos chamados desigrejados, que dizem que a salvação é individual. Cada um tem que crer, é verdade. Mas quando nós cremos, nós passamos a pertencer a um povo. Nós não passamos a ter uma vida independente. Não. Nós agora, ao crermos em Jesus, somos inseridos num povo. E este povo, e como integrantes deste povo, nós temos que nos relacionar uns com os outros.
nós temos um lugar, nós temos uma tarefa, nós temos um papel. Este povo, a Bíblia diz que é um verdadeiro corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele conclui lá no versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E é isso que nós vemos no texto áureo que nós escolhemos para este apêndice. De modo que, tendo diferentes dons, nós somos um corpo. Paulo, lá em Romanos 12, ele diz assim, porque, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aqui que está o erro dos desigrejados. A salvação é individual, cada membro é um indivíduo, mas quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos membros uns dos outros. E é por isso que na igreja nós temos diferentes dons. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles distribuem dons, fazendo com que cada membro da igreja, e aí vem 1 Coríntios 12 e 27, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. É um indivíduo deste povo de Deus. E cada um de nós tem, como no nosso corpo, cada célula tem uma função, tem um papel, e cada uma das funções e cada um dos papéis formam o corpo, que é um só, assim é a igreja. Cada membro, cada salvo, cada crente tem um papel, tem uma função, e cada um exercendo o seu papel e a sua função, monta, constitui a igreja, que é um só corpo, que é um só povo, o povo de Deus. Então, cada uma das pessoas divinas traz à igreja dons, que são poderes sobrenaturais, porque não vêm da natureza humana, são poderes que vêm de Deus, habilidades que vêm de Deus, para que nós exerçamos a função que Ele quer que nós exerçamos aqui na face da terra. Então, estes dons não são habilidades naturais, porque Deus também dá habilidades naturais para o homem. Por exemplo, eu tenho uma habilidade de me expressar, uma habilidade de me fazer compreender, uma didática, coisa que outras pessoas não têm. As pessoas têm grande dificuldade em se comunicar e em transmitir aquilo que elas estão pensando. Outras pessoas têm uma habilidade para tocar um instrumento musical, têm sensibilidade para o som, têm o chamado ouvido musical, ouvido absoluto, coisa que eu não tenho. Quando eu descubro que alguém está desafinado é porque a coisa está realmente bem ruim. O que não acontece, por exemplo, com os meus familiares em geral. Isto é um dom natural.
da natureza humana, ainda que dado por Deus, e isso não é algo que nós estejamos para dizer que não foi Deus, não, é algo porque Deus criou todas as coisas, Deus me criou, Deus criou você, e ao nos criar, e não tem duas pessoas idênticas na face da Terra, nós temos pessoas que estejam dotados destes dons naturais. Mas estes dons que nós estamos a dizer aqui são dons sobrenaturais. São dons espirituais que têm a ver com a nossa salvação, com a nossa transformação, com o nosso nascimento, que, como Jesus explica a Nicodemos, é um nascimento da água e do Espírito. Nós nascemos do Espírito, cremos em Jesus, temos perdoados os nossos pecados, somos inseridos no povo de Deus, e aí tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo distribuem, repartem dons aos seus membros. Propositadamente, dons dados especificamente a alguns membros, porque o propósito de Deus é fazer com que nós sejamos membros uns dos outros. Por isso, não tem uma pessoa todos os dons, porque se ela tivesse todos os dons, ela não precisaria do outro para exercer a tarefa que Jesus determinou para o seu povo aqui na terra, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como ele quer que todos nós sejamos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, e por isso um tem um dom que eu não tenho. E este dom que eu tenho, que o outro não tem, não é o mesmo dom que o terceiro tenha, e assim a interdependência ela é estabelecida e nós nos tornamos membros em particular do corpo de Cristo. Pode alguém ter todos os dons? Pode. Parece ser este o caso do apóstolo Paulo, mas é uma exceção que confirma a regra. É uma exceção que confirma a regra. E Paulo, embora pareça ter todos os dons, pelo menos os ministeriais e os espirituais ou carismáticos, ele não dizia ser perfeito e dizia depender dos irmãos. Pois bem, o pastor Antônio Gilberto, nosso grande mestre das Assembleias de Deus, ele dizia que os dons espirituais são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela. Não são qualidades humanas aprimoradas e abençoadas por Deus. Não é algo dado por Deus de forma sobrenatural. Não confundamos os dons com as habilidades naturais que Deus dá a todos os seres humanos. Pois bem, os dons costumam ser divididos em 3 grupos principais. O primeiro são os chamados dons ministeriais. Esses dons ministeriais, e ministério quer dizer serviço, são, como diz o teólogo Russell Norman Champlin, são pessoas dons. São pessoas que Deus dá para o aperfeiçoamento dos santos. Esses dons estão elencados lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, aí é Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos estes 5 dons ministeriais que normalmente são figurados para efeitos didáticos com os 5 dedos da mão,
que são chamados dons ministeriais, porque são dados para a obra do ministério, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós já fizemos aqui um apêndice, o primeiro apêndice do trimestre, onde nós mostramos que a igreja ela é imperfeita. Né? E uma das provas de que a igreja é imperfeita é que Cristo dá à igreja os dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. Então, são pessoas que são dadas à igreja para que elas promovam o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Havia esses dons ministeriais na igreja em Jerusalém? Sim. A igreja em Jerusalém, como ela é a igreja modelo, a igreja referência, ela possui todos estes dons mencionados por Paulo na Epístola aos Efésios. Apóstolos. E aí os apóstolos são comparados aqui ao dedo polegar, né? Porque o dedo polegar é o único dedo que pode tocar todos os outros dedos. Porque o apóstolo é aquele que implanta a igreja local. O apóstolo é aquele que começa a formação da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, ao mencionar este dom, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, o apóstolo é aquele que dá início à igreja, é aquele que implanta, estabelece a igreja local. E a igreja em Jerusalém foi estabelecida pelos 12 apóstolos. Foram os apóstolos que pregaram no dia de Pentecostes e tiveram aquela grande colheita de almas, quase 3.000 almas, que deram início à igreja em Jerusalém. Olha o que diz o texto. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse... E aí, o que diz assim, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E o resultado disso é o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, os apóstolos, os 12 apóstolos, os 11 que Jesus havia chamado, e Matias, que havia sido eleito por eles e foi contado com os 12, deram o início à igreja em Jerusalém. E os apóstolos sempre estiveram presentes na igreja primitiva, na igreja em Jerusalém. Atos 2:14. Eu já li. Atos 2:37-41. Atos 6:2 também nos fala da ação dos apóstolos na igreja em Jerusalém. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. E a igreja em Jerusalém, diz o texto, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não só deram início à igreja, mas exerciam uma liderança doutrinária na igreja. E essa liderança doutrinária perpassava a própria igreja de Jerusalém. Tanto que o Concílio de Jerusalém, que resolveu o problema da submissão ou não dos crentes gentios à lei de Moisés, o que envolvia todas as igrejas locais da época, esse concílio se realizou em Jerusalém, na presença dos apóstolos. Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé
e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, os apóstolos exerciam uma liderança doutrinária, porque era da incumbência dos apóstolos o cuidado de todas as igrejas. É o que nós vemos lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo, que era apóstolo, dizia: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, nós temos aí o cuidado de todas as igrejas. Por isso, hoje, muita gente quer ser apóstolo, porque vê esta liderança que os apóstolos tinham além da igreja em Jerusalém, sobre todas as igrejas locais. E muita gente quer ser apóstolo para ser mandão, para ser o manda-chuva, para ter autoridade sobre todos, quando, na verdade, o apóstolo Paulo mostra que não é esta a lógica do apostolado. Eles têm liderança doutrinária. Eles têm uma autoridade além da igreja local, mas é doutrinária, não é de poder. Não é de poder. Não é este o sentido. Bem pelo contrário. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Com exceção de João, nenhum dos apóstolos teve morte morrida, teve morte matada, deu a sua vida pelo evangelho. Porque ser apóstolo não é ser mandão, é abrir trabalhos, abrir igrejas locais, implantar igrejas locais e ser responsável. Por isso que Paulo diz: o que me oprime todos os dias é o cuidar de tudo, e ser responsável diante de Deus, para que as igrejas locais abertas por eles continuem perseverando na doutrina. Então a igreja em Jerusalém tinha apóstolos. Mas, além de apóstolos, nós temos o outro dom ministerial, que é o dom de profeta, o ministério de profeta, né? Aqui representado pelo dedo indicador. Profeta é aquele que aponta, é aquele que traz a mensagem de Deus para exortar e consolar, animar o povo de Deus. E a igreja de Jerusalém tinha profetas. Atos 11 e 28. Atos 11 e 28. Vou ler o versículo 27 para os irmãos terem a ideia do contexto. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Também lá em Atos, capítulo 15, versículo 30. Versículo 30. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia. Nós estamos aqui em Jerusalém, naquele concílio de Jerusalém. E ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Então nós temos pelo menos 3 profetas nomeados aqui por
cujos nomes são dados aqui no texto bíblico, de profetas da igreja de Jerusalém: Ágabo, Judas e Silas. Ágabo revelou uma fome que viria, o que aconteceu nos tempos de Cláudio César. E Judas e Silas confirmaram e animaram os irmãos depois de terem levado as cartas com as resoluções do Concílio de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém tinha profetas. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus e ele também é um ministério que perpassa a igreja local. Ela ultrapassa a igreja local. Aí veja que Ágabo, Judas e Silas eram profetas de Jerusalém, mas foram levar mensagens para a igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. Então os profetas, eles confirmam e animam, eles vêm em segundo lugar, quando a igreja ainda está se formando principalmente, ou precisando de uma espécie de um fôlego de ânimo do Espírito Santo, o profeta vem de outra igreja até para a igreja local. Né? Então, é o que nós vemos aqui também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que eles vêm em segundo lugar, depois dos apóstolos. Olha o que está escrito. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profetas. Os profetas, então, vêm para animar o povo, para confirmar o povo, para trazer mensagens e revelações ao povo. Então, apóstolos e profetas existiam na igreja em Jerusalém. E aqui vem um pequeno parêntese, como sempre nos ensina o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, que agora mora em Cajamar, do estado de São Paulo, ele que é o pioneiro das aulas de EBD na internet. Estes dois ministérios têm sido eclipsados, contidos, quando não, podemos dizer assim, obstados nas igrejas nos nossos dias. O que tem trazido grave prejuízo. Os apóstolos, com sua liderança doutrinária, com seu cuidado de todas as igrejas, que têm sido deixados de lado, justamente porque não procuram o poder, e que não são ouvidos, não são procurados. Ao mesmo tempo, nós temos os profetas, que são muito perseguidos, como eram lá no tempo dos judeus, porque trazem sempre mensagens incômodas, porque sempre trazem revelações, porque corrigem o povo. E hoje nós temos, como diz o pastor Luiz Henrique, um superdimensionamento do ministério pastoral em detrimento dos apóstolos e profetas, o que não é bom e tem trazido graves prejuízos à nossa igreja. Mas a igreja de Jerusalém, ela tinha apóstolos em plena atuação e tinha profetas também em plena atuação. O terceiro dom ministerial é o dom de evangelista. O dom de evangelista é aquele que está aqui no meio, é o dedo médio, porque é o foco da igreja, é o objetivo principal da igreja, que é a evangelização. Todos os crentes devem pregar o evangelho, mas os evangelistas, eles lideram a evangelização. E a igreja em Jerusalém tinha evangelistas. Todos pregavam a palavra de Deus. A igreja toda era empenhada, o que nós não vemos hoje, mas toda a igreja, ela era empenhada na pregação do evangelho. Jerusalém foi evangelizada em todo beco, em toda ruazinha. Não houve um lugar de Jerusalém
onde não houvesse sido pregado o evangelho. Quem diz isto não são os crentes, eram os inimigos da igreja, os membros do Sinédrio. Atos capítulo 5, versículo 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E o texto diz lá no capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Em Atos 4 e 11, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na igreja em Jerusalém, todos os crentes evangelizavam, todos pregavam o evangelho. Não havia um departamento de evangelista com os gatos pingados que fazem visitas e que, vez ou outra, fazem cultos ao ar livre ou cultos relâmpago. Não. A igreja em Jerusalém, todos pregavam o evangelho todos os dias e com ousadia. Eles sabiam que eram povo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eram as Assembleias de Deus no início da sua história? Perguntem aos irmãos mais antigos, aos irmãos idosos, como eles se reuniam para os cultos ao ar livre, como muitas vezes iam para os domingos ou feriados, às igrejas, pela manhã, e só iam à noite para casa, com as múltiplas atividades evangelísticas ao longo do dia. As cruzadas evangelísticas que faziam, os vários cultos que faziam ao ar livre, nas manhãs e tardes de domingo. Por isso que a igreja crescia. Hoje, nós já temos o censo de 2022, recentemente anunciado, já mostra pela primeira vez uma desaceleração do crescimento da igreja evangélica no Brasil. Mas não estamos falando do empenho de todos, estamos falando do dom de evangelista. Eram aqueles que lideravam a evangelização. E nós vemos na igreja em Jerusalém pessoas que lideravam a evangelização. Estevão, o diácono Estevão, era um evangelista. Olha o texto, Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão participava de disputas nas sinagogas, pregando o evangelho e ganhando almas. Mas não só nas sinagogas, nas ruas também. E a palavra que ele pregava era confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Filipe, que também era diácono, era um evangelista. Tanto era um evangelista que quando ele saiu por causa da perseguição que foi desencadeada após a morte de Estevão, ele teve que ir para Samaria. E o que ele foi fazer em Samaria? Continuar fazendo o que ele fazia em Jerusalém, pregando o evangelho e a palavra sendo confirmada por sinais, prodígios e maravilhas. Olha, Filipe, que era um evangelista, lá já em Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então aqui nós vemos também outro evangelista, Filipe. Filipe, ele era um evangelista da igreja de Jerusalém. Depois nós vamos para o quarto dom ministerial. O quarto dom ministerial
era o dom de pastores, representado aqui pelo dedo anular, que é o dedo que nos liga ao coração, diretamente ao coração. Por isso que se coloca o anel de casamento no dedo anular. O pastor é aquele que ama as ovelhas, aquele que apacenta o rebanho do Senhor. Havia pastores na igreja em Jerusalém? Sim. Eles eram chamados, no livro de Atos, eles são chamados de anciãos. Atos, capítulo 15, como nós já lemos, versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. A igreja em Jerusalém tinha pastores, tinha os anciãos, aqueles que apacentavam o rebanho de Deus. O Novo Testamento chama os pastores de pastores, bispos, anciãos e presbíteros. São as mesmas funções. São palavras diferentes, mas referindo-se à mesma função. A igreja tem pastores e os pastores são aqueles que governam a igreja, que apacentam o rebanho do Senhor. E em Jerusalém, o pastor era Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor. Ele era o pastor, não era Pedro. E aí a gente já desmonta a doutrina do papado. Como é que nós sabemos que Tiago era o pastor? Porque foi o último a falar no concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 8. Versículo 13, desculpe. Atos 15 e 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Então ele foi o último que falou no concílio em Jerusalém, então era porque ele presidia o concílio. Quem preside é sempre o último a falar. Mas não é só essa a indicação. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, quando Paulo diz que foi à igreja em Jerusalém, e ele disse o seguinte, versículo 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Então aqui também nós vemos que Tiago é mencionado como o primeiro. As colunas são as pessoas mais importantes da igreja. Nós temos dois apóstolos, Pedro e João, Cefas é Pedro, mas Tiago é mencionado em primeiro lugar. E esse Tiago é o irmão do Senhor, porque nessa época o Tiago, irmão de João, já tinha sido morto por Herodes Agripa. Então só pode ser este que está aqui. E ainda, é o irmão do Senhor. E ainda Atos capítulo 15, versículo 22, nós vemos que estavam os apóstolos e os anciãos lá na igreja em Jerusalém. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Então nós temos aqui Tiago. E Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele escreve sua carta destinando a quem? Aos crentes que tinham sido da igreja de Jerusalém e que tinham ido embora por causa da perseguição. Tiago 1 e 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, Tiago, ele se mostra aí o pastor da igreja em Jerusalém. Como se não bastasse isso. Tanto Flávio Josefo, nas antiguidades judaicas, quanto Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, dizem que Tiago, o irmão do Senhor, era quem dirigia a igreja em Jerusalém. E aqui eu já falo de um outro dom, que não é dos 5 dons mais ministeriais, mas eu já aproveito para falar de um dos dons assistenciais, aqueles que estão em Romanos 12, que é o dom da presidência. Paulo, quando fala dos dons de serviço, lá em Romanos capítulo 12, ele fala assim, 12 e 8, na segunda parte do versículo, o que preside com cuidado.
Então existe o dom da presidência. Então existe um pastor que é o presidente, que é aquele que está à frente do povo, aquele que coordena os outros pastores. Veja que em Atos 15 é dito que havia anciãos na igreja, então havia mais de um pastor. Mas destes pastores, quem presidia era Tiago. Então, a igreja em Jerusalém tinha pastores que governavam a igreja local. O pastor, ele governa a igreja local. Ele tem a função de governo, de apacentar as ovelhas do Senhor, que é uma atividade diferente da dos apóstolos. Então, aqui nós temos pastores. É uma igreja que tinha pastor e, portanto, nós temos que ter pastores nas igrejas. E o quinto dom ministerial, que é esse representado pelo dedo mindinho, é o dom de doutor ou de mestre, que é também existente na igreja em Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia ensino da palavra. E esse ensino, na igreja em Jerusalém, era feito pelos apóstolos, era feito pelos pastores, porque todo pastor tem que ser um bom ensinador. Uma das características que deve ter o pastor, diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo, veja, pastor, bispo, ancião, presbítero é a mesma função, são palavras que se referem ao mesmo papel, seja irrepreensível o marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então o ensino era dado tanto pelos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tanto pelos pastores, porque todo pastor deve ser apto a ensinar, e também pelos mestres. Os mestres são aqueles que só ensinam, aqueles que ensinam, que têm conhecimento das Escrituras e transmitem este conhecimento para os irmãos. É o dedo mindinho, porque é aquele chatinho que tira a sujeirinha da orelha. O mestre é aquele que evita as heresias, combate as distorções. Esse é o mestre. E o mestre, havia mestres na igreja em Jerusalém, além dos apóstolos e além dos anciãos? Sim, sim, havia os mestres. Um destes mestres era o próprio Estevão. Estevão, ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que falava. Nós já lemos aqui Atos 6 e 10. Ele disputava nas sinagogas, demonstrando grande conhecimento da palavra de Deus. Nós também temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25. 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. A igreja de Antioquia, ela foi ensinada por Barnabé, que era o pastor da igreja, designado pelos apóstolos para pastorear a igreja em Antioquia, mas ele era membro da igreja em Jerusalém, e Paulo, que foi membro da igreja em Jerusalém. Paulo foi membro da igreja em Jerusalém. E Paulo, ele foi membro da igreja em Jerusalém, saiu de Jerusalém e foi para Tarso, e Barnabé foi buscá-lo em Tarso para ensinar o povo em Antioquia. Então nós vemos que a igreja de Jerusalém tinha mestres, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo eram mestres que depois foram ensinar em Antioquia, mas já tinham ensinado antes em Jerusalém. Então nós vemos que a igreja em Jerusalém tinha os 5 dons ministeriais. E já vimos até um dom assistencial
que é o dom da presidência. Mas além dos dons ministeriais, a Bíblia nos fala dos chamados dons espirituais ou carismáticos, que são aqueles que constam da relação em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 em diante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se os dons ministeriais são dados por Cristo, estes dons carismáticos são dados pelo Espírito Santo. São os 9 dons espirituais ou carismáticos, dados pelo Espírito Santo, que reparte a cada um como quer. Estes dons, 9 dons, existiam na igreja em Jerusalém. O primeiro dom que eu mencionei, estes dons, irmãos, são dados pelo Espírito Santo a quem já é revestido de poder. Quem é batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, recebe deste mesmo Espírito, já estando cheio do Espírito Santo, estas habilidades sobrenaturais, que são manifestações do Espírito Santo, ou seja, esses dons espirituais que existem para exortar, consolar e edificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, que é o principal dos dons, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Estes dons espirituais, eles existem para exortar, consolar e edificar o povo. É como que se o Espírito Santo aparecesse, mostrasse a sua presença para fins de edificar, consolar e exortar o povo. E estes dons só são mencionados na Bíblia, no Novo Testamento, para quem já é batizado com o Espírito Santo. O primeiro dom que é manifestado, que é registrado na igreja de Jerusalém, são os dons de curar. Lá em Atos, capítulo 3, Pedro e João, indo para o templo, curam aquele coxo da porta formosa do templo. Ele é curado. E aí, então, nós temos, ele era paralítico, ele era coxo, ele é curado, e então nós temos a primeira manifestação. Então, a igreja em Jerusalém tinha os dons de curar. E não só neste episódio, mas o texto nos diz o quê? Lá em Atos 5 e 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar. Então, os dons de curar estavam presentes na igreja em Jerusalém. O dom de operação de maravilhas também estava presente na igreja em Jerusalém. Havia maravilhas, havia sinais e prodígios e maravilhas. Atos capítulo 5, versículo 4. Aliás, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Quando Pedro revelou a mentira de Ananias,
ele caiu duro, caiu morto. O que aconteceu horas depois com a sua esposa Safira. Era uma maravilha. Né? Um milagre. Morreu, a pessoa morreu repentinamente sem estar doente. Só pelo poder de Deus. Lá em Atos capítulo 6, versículo 15. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aqui Estevão, o rosto de Estevão brilhou, como se fosse Moisés, né? Que quando voltou lá do monte estava com o rosto brilhante. Isso também é uma maravilha. Isso é um milagre. Isso é o dom de operação de maravilhas. O dom da fé, que é aquela fé extraordinária, aquela demonstração de tanta confiança em Deus que ocorre algo extraordinário. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Houve um abalo sísmico, um terremoto causado pela fé com que os irmãos oravam, pedindo ousadia para pregar a palavra de Deus. Isso é manifestação do dom da fé. Na igreja em Jerusalém também havia o dom do discernimento dos espíritos. Por quê? Porque Pedro, passando com pessoas ali, ele verificava que alguém tinha um demônio e curava aquela pessoa, expulsava o demônio. Eles tinham noção da ação dos espíritos malignos. Eles sabiam discernir quando alguém estava endemoniado ou não e expulsava os demônios desta pessoa. Outro dom que nós vemos aqui é o dom de variedade de línguas. Trata-se de um outro dom que nós podemos observar na igreja em Jerusalém, logo no início do surgimento dessa igreja. No dia de Pentecostes, os discípulos, ao serem batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí, portanto, nós temos o dom, a língua, que é resultado do batismo com o Espírito Santo, mas os discípulos continuaram a falar em línguas estranhas naquela igreja. E a gente sabe disso pelo testemunho que os crentes dão lá na casa de Cornélio, os crentes de Jerusalém. Atos 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E o próprio Pedro, lá na igreja em Jerusalém, quando ele foi obrigado a justificar a sua ida à casa de Cornélio, ele dá testemunho disso. Atos capítulo 11, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então aqui nos mostra que havia o dom de variedade de línguas. Os crentes falavam em línguas desde o dia de Pentecostes na igreja em Jerusalém. Também nós temos na igreja de Jerusalém o dom da palavra da sabedoria,
o dom da palavra da sabedoria. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Já falamos aqui de Estevão, 6 e 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles falavam com sabedoria, uma sabedoria que vinha do alto, que não era fruto dos cursos que eles faziam com os doutores da lei. Não, eles eram indoutos, não tinham títulos, não tinham estudado nas academias rabínicas, mas eles falavam com sabedoria, porque o Espírito Santo lhes dava palavras de conhecimento da palavra de Deus, de interpretação. Este era o dom espiritual da palavra da sabedoria. Ninguém podia lhes resistir à palavra. Mas eles também tinham o dom da palavra do conhecimento, que é a revelação de coisas ocultas que só Deus conhece. Foi o que aconteceu no episódio de Ananias e Safira. Deus revelou a Pedro que o preço não tinha sido aquele, que eles haviam retido parte do preço e que eles haviam combinado para mentir. Olha ali, Atos 5 e 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus revelou a Pedro tudo quanto havia acontecido. Isso é o dom da palavra do conhecimento, que também se mostrava presente na igreja em Jerusalém. Então, dos 9 dons, nós temos registros explícitos de 7 deles. Os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé, o dom de discernimento dos espíritos, o dom de variedade de línguas, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Nós não temos registro explícito da presença dos dons de interpretação de línguas e do dom de profecia na igreja em Jerusalém. Lembrando que nós temos profetas, não confunda o dom de profecia com o ministério de profeta. Então, Ágabo era o profeta, Judas era profeta, Silas era profeta. Dom de profecia é outra coisa. São mensagens esporádicas trazidas por crentes para edificação, exortação e consolação. Mas nós podemos inferir que esses dons estavam presentes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez com que os ouvintes das línguas estranhas faladas pelos apóstolos ouvissem na sua própria língua o que estava sendo dito por parte dos apóstolos por parte dos crentes que haviam sido batizados com o Espírito Santo. Então isso não é dom de interpretação, mas a existência deste fenômeno, que é chamado de xenolalia, ou xenolalia, revela que não era desarrazoado imaginar que em Jerusalém houvesse interpretação de línguas. E o dom de profecia também não é irrazoável imaginar-se que havia o dom de línguas, justamente é o dom de profecia, já que existia também o ministério profético. Então não é desarrazoado se imaginar que esses dons estivessem presentes na igreja em Jerusalém. Até porque Filipe, já na cidade de Cesareia, as suas filhas profetizavam. Então, se as filhas de Filipe tinham o dom de profecia, e isso não foi nenhum espanto para Filipe,
Isso é porque já em Jerusalém havia este dom. Além dos dons ministeriais e dos dons espirituais, nós temos também a relação dos dons assistenciais, que já falamos no início da nossa aula de hoje, quando falamos da relação de Romanos 12. É interessante notar que a nossa declaração de fé, ela fala que não existe uma relação única de dons na nossa na Bíblia Sagrada. Né? Essa relação de dons não existe uma relação única, de modo que os dons eles estão presentes na Bíblia Sagrada em várias relações. Não existe um único lugar em que esteja presente o dom, todos os dons. É o que nós encontramos no capítulo 8 da segunda edição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no item 6, lá na página 124. Existem diversos dons e nenhuma lista deles em o Novo Testamento pretende ser exaustiva. E nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais. Em Romanos aparece uma lista deles, mas não são os mesmos da lista dos 9 dons de 1 aos Coríntios, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas. Há outra lista que repete os dons de variedade de línguas e os dons de curar. Isto lá em 1 Coríntios 12 e 28. Então aqui a nossa declaração de fé mostra que não existe uma única relação. A relação de Romanos 12 é considerada como a relação dos dons assistenciais ou dons de serviço ou ainda dons de ministérios práticos. Começa com o dom de profecia. Há alguns estudiosos que entendem que este dom assistencial de profecia seria a aplicação profética da palavra de Deus numa pregação. E aí nós teríamos isto na igreja em Jerusalém. Só ver os sermões de Pedro no dia de Pentecostes, o sermão de Pedro após a cura do coxo da porta formosa do templo, a própria pregação de Pedro ao Sinédrio, no capítulo 4, e também o sermão de Estevão. Então, nós temos aí o dom assistencial da profecia. O dom de ministério, que está aqui também em Romanos 12, se é ministério, seja em ministrar, que é o dom de auxílio, o dom de ajuda. E aqui nós vemos bem como a membresia ajudava os apóstolos naquele momento tão difícil em que os apóstolos haviam sido açoitados pelo Sinédrio, como os irmãos vão ajudá-los em oração e pedem ousadia para pregar a palavra de Deus, né? E isso demonstra aí o dom do ministério, né? Os anciãos ajudando os apóstolos, os próprios pastores auxiliares ajudando Tiago. Nós temos aí, evidentemente, o dom do ministério. Nós temos também o dom do ensino. O ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E todos ensinavam a palavra de Deus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O ensino estava sempre presente na igreja em Jerusalém. O dom de exortação, que é exortação, as pessoas pensam que é repreensão, castigo, não. Exortação é o dom de estimular, de animar os irmãos. Olha, o clima de comunhão que havia na igreja em Jerusalém fazia com que todos se estimulassem uns aos outros, que todos se incentivassem. Olha o que diz o texto, Atos 4 e 24, de novo aqui, os discípulos sendo animados
pelos membros da igreja para que continuassem a pregar, e os próprios membros da igreja pedindo ousadia para Deus para pregarem o evangelho. O dom da repartição. Olha, a igreja de Jerusalém não havia nenhum necessitado, todos se repartiam. É o que diz o texto, Atos capítulo 4, versículo 35, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 34 diz, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um. Era um modelo de repartição de bens para suprir as necessidades dos irmãos. Há o dom da presidência, e nós já falamos, quando falamos do ministério pastoral, quem presidia a igreja em Jerusalém era Tiago, o irmão do Senhor. O dom de misericórdia, que é justamente fazer o bem, atender ao bem, fazer bem às pessoas, não só suprindo as suas necessidades materiais, mas também espirituais. Olha o que diz o texto. Atos 4,32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Em Atos capítulo 2, versículo 43, em cada alma havia temor. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E são os dom de misericórdia, não é só dar comida ao faminto, dar água ao sedento, mas também fazer companhia, ajudar nas dificuldades, ter aquele ouvido amigo para o desabafo. Tudo isso estava presente como nunca na igreja em Jerusalém. E como nós já vimos na nossa declaração de fé, existem outros dons que não estão previstos em listas, mas que existiam na igreja e foram até catalogados 25 dons na igreja, entre eles o dom de disposição de enfrentar o martírio. Os discípulos estavam dispostos a morrer por Jesus, como alguns deles morreram, a começar de Estevão, naquela oração que eles fizeram depois que os discípulos foram açoitados. Olha o que diz o texto. Atos, capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de serem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles estavam dispostos a dar as suas vidas por Jesus. E Estevão deu, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, também deu a sua vida pelo Senhor Jesus. É o dom de disposição de enfrentar o martírio. O dom da intercessão também é considerado um dom. Os discípulos em Jerusalém oravam e intercedendo. É o que nós vemos, parte da igreja orando por Pedro, quando ele foi preso por Herodes Agripa, depois da morte de Tiago, lá em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, que igreja? A igreja de Jerusalém fazia contínua oração por ele a Deus. O dom da hospitalidade também é um dom. Este dom de hospedar as pessoas, acolher as pessoas, estava presente na igreja em Jerusalém. Atos 15, 4. Quando chegaram a Jerusalém,
foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Paulo fala de como foi recebido lá na igreja em Jerusalém. Gálatas 1 e 18. Gálatas 1 e 18. Porque depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Era uma igreja hospitaleira. Lá em Atos 2, Gálatas 2, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Veja, ele foi bem recebido, mesmo sendo um gentil. Tito foi bem recebido pela igreja em Jerusalém. E o dom, também dizem o dom do celibato, né? Aquelas pessoas que Deus chama e, por causa da obra de Deus, não constituem família. E nós temos pelo menos 3 pessoas que podemos dizer que eram celibatárias, que não se casaram: Estevão, Barnabé e Paulo. Todos foram membros da igreja em Jerusalém. Então nós vemos aqui a presença de todos os dons na igreja em Jerusalém. Prova de que toda igreja local tem de ter estes dons. Tanto os dons ministeriais, quanto os dons de serviço, quanto os dons espirituais. Porque estes dons são atuais. Jesus não mudou. E se na igreja modelo os dons estavam presentes, onde estamos nós? E o que estamos fazendo? Não procurando estes dons que estão rareando em nossas igrejas. As Assembleias de Deus, no início da sua história, a presença destes dons era uma constante, como era na igreja em Jerusalém. Mas hoje em dia, estes dons têm sido negligenciados ou até combatidos. Mas lembremos o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Os dons são para o tempo da igreja. O tempo da igreja não acabou. E a igreja modelo nas Escrituras, a igreja local em Jerusalém, tinha dons. Por que nossa igreja local não os tem mais? Amém.